Provavelmente a parte mais importante deste negócio é conseguirmos perceber quanto vai valer um imóvel depois de remodelado ou mesmo no seu estado atual. Pode ser algo confuso e é algo que também vem com a experiência, com ver imóveis a serem vendidos, ver quanto tempo o mercado leva a absorvê-los, bem como perceber o mercado em que estamos inseridos. Por muito que as pessoas gostassem que fosse só ver imóveis na internet, fazer algumas comparações e tínhamos logo a certeza de quanto é que uma casa se vende, a realidade é que isso não existe. Tu precisas de ir para o terreno, não há hipótese. Precisas de ir para o terreno para perceber que imóveis têm mais procura, a que preço é que têm mais procura, perceber quanto tempo leva desde que o imóvel entra no mercado até que o imóvel é realmente vendido. Principalmente se estás a começar. Pensa comigo. Imagina que sabias que numa determinada zona estavam a vender T1s muito rapidamente por aproximadamente 100 mil euros. Tinhas ido ver um por 95 mil euros e quando lá chegaste havia uma fila de gente para ver o imóvel. Foi vendido no mesmo dia. Depois apareceu outro por 105 mil euros e saiu em 2 ou 3 semanas. Agora imagina que encontras nesse mesmo sítio um T1 por 70 mil euros. Achas que seria fácil ou difícil tu avançares com a compra? Fácil, claro. Tu sabias perfeitamente que por 100 mil euros alguém te comprava. Por outro lado, imagina que noutra localização tinhas um T1 por 100 mil euros, mas que estavam a demorar a sair. Demoravam a vender e até sabes que quando se vendiam a 80 a 75 mil euros. Acontece a mesma coisa e aparece um de 70 mil euros. Seria fácil para ti avançar com a compra? Provavelmente não, porque tu sabes que não ias ter margem. Tu sabes perfeitamente que apesar de nos sites estarem à venda por 100 mil euros, que não se vendem por mais de 75 a 80 mil euros. O que acaba por não te dar margem para lucro. Isto são coisas que simplesmente estando online a analisar imóveis, tu não consegues ter noção. Não sabemos se estão à venda por 100 mil euros, mas são vendidos em uma semana com muita procura, ou se estão à venda por 100 mil euros, mas acabam por demorar imenso tempo a vender, bem como vender-se abaixo dos 80 mil euros. Daí a importância de tu ires para o terreno, e vai ser essa mesma a tua primeira tarefa. Aprendi esta estratégia nos Estados Unidos, que é a regra dos 100. A regra dos 100 diz que temos de visitar pelo menos 100 casas em certa localização, para estarmos à vontade com os preços. Eu apliquei esta regra no início e quero que tu apliques a mesma coisa. Vais selecionar 100 casas na tua zona e vais visitar tudo. Tudo o que está remodelado, tudo o que não está, aqui não interessa. Tu queres é conhecer o mercado, ver que imóveis têm muita procura, que imóveis vêm-se à rasca para vender, bem como porquê. Se 100 parece muito, então começa por 20 e vai passo a passo. O importante é que faças realmente. Vais conhecer consultores, vais criar contactos com proprietários, as pessoas vão começar a saber quem és, o que fazes e tudo mais. Garanto-te que terás uma noção muito boa do mercado se te dedicares nesta fase inicial. Mais importante ainda que isto é que ao conheceres bem o mercado, tu vais não só conseguir identificar oportunidades rapidamente, mas também estar muito mais à vontade para avançar com o negócio. Avançar confortavelmente vem com tu teres o conhecimento suficiente. Sentires que ali não há como errar e como já falámos aqui várias vezes, o primeiro é o que custa mais, precisamente porque nunca o fizeste e tens muitas incertezas na tua cabeça. Depois disto feito, então sim, podes começar a ir para o computador e começar a avaliar, mas agora com muito mais informação do teu lado. Lembra também de uma coisa, qualquer avaliação feita, seja por ti ou por um avaliador profissional, é apenas uma opinião. Uma casa vale aquilo que alguém estiver disposto a pagar por ela. Se uma avaliação deu 200 mil, mas ninguém compra por 200 mil, então é porque não vale isso. O mesmo se aplica no caso inverso. Se foi avaliada por 200 mil, mas alguém comprou por 250, é porque vale 250. Pelo menos para aquela pessoa. As avaliações podem diferenciar muito pessoa para pessoa, porque cada uma tem a sua própria maneira de ver as coisas. Quando estamos a avaliar, o que para uns pode ser um fator de desvalorização, para outros pode não ser. E só isso vai fazer com que as avaliações sejam diferentes. Para teres uma noção, eu já tive avaliações de peritos mesmo, ao mesmo imóvel, onde a primeira vez avaliaram por 285 e na segunda vez foi lá outro perito diferente e avaliou por 315. Não te esqueças mesmo disto. A avaliação é sempre uma estimativa e nunca um valor exato que garante uma venda a esse preço. Por essa razão é que quando estamos a analisar um negócio, colocamos os dois cenários, o mais provável e o pessimista. Há quem coloque 3, eu pessoalmente acho que 2 chegam. Antes também de te mostrar como é que eu faço as minhas avaliações, bem como ensino a minha equipa a fazer, é importante deixar a nota que eu não sou avaliador de imóveis certificado. Já tirei várias formações, mas nenhuma que me certifique como perito avaliador. Tenho contacto direto com avaliadores certificados, que me ensinam também várias coisas, bem como já estive envolvido em mais de 200 transações imobiliárias, o que me dá muita segurança para estimar valores de mercado. No entanto, eu não sou um perito avaliador, nem quero que pensem que sou. Vamos lá então. Existem 3 formas de avaliar um imóvel. Existe o método comparativo, existe o método do rendimento, existe o método do custo de reposição. O que eu mais utilizo é o método comparativo e posso de vez em quando validar o valor que me deu com o método rendimento, mas nem sempre. Para o que queremos, acredito que o método comparativo ser sem dúvida a melhor opção e aquela que nos trará o mais próximo possível da realidade. Consiste na comparação do imóvel em avaliação com outros imóveis similares à venda ou transacionados recentemente no mercado. Para este método ser válido, temos que conseguir ter comparáveis similares. Comparar laranjas com laranjas, por assim dizer. Quanto mais diferenças houver nos imóveis que estamos a utilizar para comparar,
menos fiável será o resultado. Aqui é muito importante selecionar imóveis que têm características similares em termos de localização, área, idade e estado de conservação. É exatamente por aqui que eu começo a análise. Começo por selecionar 5 imóveis que são mais próximos possíveis daquilo que eu quero saber o valor. Os 5 mais próximos em termos de localização, que têm áreas similares, que são de anos de construção similares e que estão em estado de conservação similares. Aqui no estado de conservação eu vejo sempre aqueles que estão totalmente remodelados, porque eu quero saber é quanto é que o meu imóvel vai valer depois da remodelação feita. Para saber então qual é que é a proposta que eu consigo fazer, fazendo então a conta inversa. Sendo que não há 2 imóveis iguais, torna-se depois necessário ajustarmos os preços dos imóveis da amostra recolhida no mercado através da homogeneização. Palavra que eu nem consigo dizer. O que isto quer dizer é que temos variáveis de imóvel para imóvel e temos que ajustar para chegar a um preço que seja adequado às características daquele que estamos a avaliar. Estas variáveis podem ser desde a área, onde podemos avaliar um imóvel com 60 metros quadrados e só temos comparáveis com 80. Aqui neste caso temos que ajustar o valor metro quadrado para fazer uma comparação mais justa, visto que quanto maior o imóvel for, menor o seu preço metro quadrado e vice-versa. Pode também variar na localização, onde não temos imóveis, por exemplo, naquela localização em específico para fazer comparação, tendo que alargar o nosso leque e aplicar depois um ajuste. Não só isto, mas também pode afetar o valor do imóvel estar numa zona sossegada, com vista desafogada, bem como com excelente exposição solar, e termos de outro numa rua principal com bastante barulho, confusão e virados a norte sem qualquer tipo de sol. Podemos também estar a avaliar um imóvel que é um terceiro andar sem elevador e só temos comparáveis de primeiro andar sem elevador. Dependendo da localização, temos também que realizar o ajuste necessário, pois um terceiro andar sem elevador em certas localizações pode desvalorizar muito e noutras localizações pode não valorizar assim tanto. Há várias variáveis que se tem que ter atenção e já vamos ver na prática como é que levamos isto tudo em consideração. Deve-se também ter em mente que o valor de um imóvel não pode ser calculado apenas com técnicas matemáticas ou estatísticas. A estimativa do valor deve basear-se também no bom senso de quem está a avaliar. Daí a importância daquilo que falámos acima relativamente a visitar e estar por dentro realmente do mercado. A nossa noção de preços, bem como a informação que temos ao nosso dispor, será muito maior. Como já vimos, são vários os fatores a considerar no processo de homogeneização. Caso para caso, quem está a avaliar definirá quais é que são os mais importantes, sendo os que eu utilizo são o valor da oferta, a área, a localização, a idade, o estado de conservação e outros. Ao aplicar estas variáveis, tem também em consideração que podes aplicar de 3 maneiras. Valorizar o imóvel em avaliação. Aplicamos quando o fator que estamos a analisar é melhor no caso do imóvel que queremos saber o valor, comparativamente aos outros com que estamos a utilizar para comparar. Depois podemos também utilizar para desvalorizar o imóvel em avaliação. Aplicamos quando o fator que estamos a analisar é pior no caso do imóvel que queremos saber o valor, comparativamente aos outros que estamos a utilizar para comparar. E podemos, por fim, manter, quando não terá qualquer impacto. Os valores de oferta, ou asking price, são os valores que encontramos facilmente na net. São os valores a que colocam, seja particulares, seja agências, os seus imóveis à venda. No entanto, o que nos interessa não é por quanto é que eles estão à venda, mas sim por quanto é que eles realmente são vendidos. Regra geral, os valores de oferta são superiores aos valores realmente vendidos, devido a existir negociação. Esta negociação varia entre 5% a 15%, dependendo não só da localização. Porque há localizações com muita procura onde os valores quase não são negociados, bem como outras zonas onde não existe tanta procura e há uma maior negociação. Bem como depende também da altura do mercado. Há alturas onde o mercado está extremamente dinâmico e outras em que ele está mais calmo. Sabendo isso, de mercado para mercado, cabe-nos a nós escolher quais as percentagens mais adequadas para cada situação. Aqui nós irmos realmente para o terreno vai nos ajudar a acertarmos esta percentagem imenso. Eu pessoalmente aplico nos mercados em que trabalho uma redução de 5%. É a percentagem, a meu ver, que é mais realista para o momento. Depois temos a área. De uma maneira geral, o preço por metro quadrado tende a ser maior para as áreas mais pequenas e menor para as áreas maiores. Por isso, quando a diferença entre áreas entre o imóvel de amostra e o imóvel que estamos a avaliar é significativa, é recomendável proceder à homogeneização da área. Na prática, considera-se significativa uma diferença de 30%. Para mais ou para menos, em relação ao imóvel em estudo. Quando essa diferença é menor, pode-se então dispensar. Em qualquer caso, sempre que se pretenda proceder à homogeneização da área, mesmo para diferenças de áreas pouco significativas, eu pessoalmente ajusto 0,25% por cada metro quadrado diferencial. Aprendi outras fórmulas e informações que tive nesta área de avaliação, mas reparei que ao fazer um ajuste de 0,25% por cada metro quadrado diferencial, vai dar praticamente ao mesmo e é simples e rápido para mim. De uma forma muito simples, imagina que um imóvel que eu estou a tentar avaliar tem 80 metros quadrados e tenho um imóvel que estou a utilizar para comparar com 65 metros quadrados. O que eu vou fazer é pegar nos 80 metros quadrados, retirar os 65, o que vai dar 15, e multiplicar esses 15 por 0,25%,
dando assim 3,75%. Esses 3,65% é o valor que eu vou retirar ao metro quadrado que me deu ao imóvel de 65 metros quadrados. Como ele é inferior em termos de tamanho, eu vou retirar essa percentagem para fazer o ajuste. Caso o que eu estava a avaliar fosse de 65 metros quadrados e tivesse um de 80 metros quadrados como comparável, eu já aumentava 3,75%. Eu vou seguir fazer isto na prática, por isso não te preocupes se não percebeste aqui é 100%, pois na prática é muito mais fácil de explicar. Por último, neste ponto, preciso que tenhas atenção a qual a área que vais utilizar como base para as comparações. A área que se utiliza é a área bruta privativa. Esta área encontra-se na caderneta do imóvel, daí a importância de pedir a documentação também. Deves comparar a área bruta privativa com a área bruta privativa. Atenção para não estares a comparar com área útil ou algo do género. Depois temos a localização. Ao fazer uma análise é muito importante que a localização dos comparáveis que escolhemos seja o mais próximo possível, precisamente para não ser necessário fazer estes ajustes. No entanto, nem sempre é possível. Não só porque podemos não ter imóveis para comparar perto, mas também porque a comparação pode não ser justa, mesmo que sejam quase na mesma rua. Isto porque o imóvel pode estar virado a sul com muita luz, outro a norte sem luz, numa zona com mais confusão e mais barulho. Definir a percentagem que estes fatores vão afetar vai muito da sensibilidade de quem está a avaliar. Mas, regra geral, não devemos fazer com que essas variações passem dos 5%, pois caso contrário podemos estar a selecionar imóveis de zonas que não são comparáveis sequer. Pessoalmente, neste aspecto, eu nem coloco percentagem nenhuma, pois conseguimos nos mercados em que eu atuo ter vários comparáveis na mesma localização. Para além disso, o mercado neste momento está bastante dinâmico, então ser virado a norte ou a sul não faz grande diferença no valor de venda, por experiência minha, claro. Isto nesta fase, claro, em que estamos com poucos imóveis para muita procura, talvez se fosse noutra altura do mercado eu mudasse a minha visão. O ano de construção também é algo que pode fazer com que existam variáveis. Prédios mais recentes têm características que acabam por valorizar mais, como por exemplo ter elevador, ter garagem, etc. O ideal é utilizar como comparáveis prédios de anos similares e com características similares, pois aí não vai existir essa variação. Comparar apartamentos em prédios sem elevador, ou então aqueles que têm elevador com aqueles que têm elevador, se tiverem garagem, comparar com os que têm garagem e tudo mais. Tem que existir esta sensibilidade também de perceber em que situações as variáveis não se aplicam. No entanto, quando estamos a falar de haver a impossibilidade de compararmos com o mesmo estilo, temos que aplicar variáveis, sendo que não aconselho a passar dos 5%, pelo mesmo motivo que eu falei na localização. No estado de conservação, por norma, os comparáveis que vamos utilizar serão imóveis que já estejam todos remodelados. Isto porque queremos é descobrir quanto este imóvel que estamos a avaliar pode valer depois de remodelado e depois fazer as contas ao contrário para descobrir qual o valor máximo de compra para conseguirmos obter o nosso lucro. Sendo assim, nestes casos não existe necessidade de aplicar nenhuma percentagem para retirar ou adicionar relativamente a variações, pois estaremos a comparar imóveis remodelados com imóveis remodelados. No caso de não estarmos a comparar imóveis remodelados com remodelados, é que teremos que fazer essas variações, teremos que aplicar essas variações. Elas são aplicadas de acordo com a percentagem de quem está a avaliar e não existe uma percentagem fixa para estas variações. Queremos sempre, mesmo não estar a comparar remodelados, comparar imóveis que estejam no estado de conservação idêntico. Se eles estão de origem, mas em bom estado, tentamos comparar com aqueles que estão de origem em bom estado. Podes querer descobrir quanto é que aquele imóvel vale depois de lhe dares uma obra ligeira, onde apenas limpas, talvez substituas no chão e coisas pequenas desse género. Aqui tens de tentar encontrar outros comparáveis que estejam então nesse bom estado de conservação. No entanto, nem sempre é possível e é aí que tu aplicas as variações. Aqui eu aplico também variações no máximo até 5%, porque senão podemos estar a comparar coisas que não são boas para estar a comparar sequer. Estas variações podem ser eu avaliar um imóvel de origem em excelente estado, com outro de origem também, mas que precisa de uma pequena pintura ou mesmo de colocar um chão novo para ficar ao nível do outro. Eu vou avaliar e definir uma percentagem de desvalorização ou valorização a aplicar. Finalmente, outros. Por fim, eu deixo também sempre este campo para outros fatores que possam não estar englobados no que falámos acima. Pode ser, por exemplo, ser um terceiro andar sem elevador e ouvir que isso em Odivelas, por experiência minha, desvaloriza cerca de 5% comparativamente a primeiros andares ou segundos andares sem elevador. Podem aqui colocar outros fatores que considerem relevantes.